Saibam. Quem é Dionil Marques? É um menino que nasceu no mês de junho nos anos 70, na cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul, registrado como João Freitas, realmente filho de Cecília de Freitas e Anselmo Rodrigues. Dionil vem de uma família humilde de agricultores. Em 1977, com ao menos de 2 anos, Dionil sai da sua cidade natal com a família e vai para Mirassol do Oeste, Mato Grosso, aonde a família também batalharam muito na roça. Em 1978, tendo meses morando em Mirassol, Dionil perde uma irmãzinha pequena, Doraci, com mais de 1 ano de vida, que morreu com problemas de saúde e depois a família foram para Ji-Paraná, Rondônia, mês depois para Porto Velho, onde a família morou muitos dias em casa de parentes. Em 1978 para 1979, foram morar em Candeias do Jamari, Gleba, São Pedro, no quilômetro 60 da BR-364 sentido Porto Velho, Ariquemes, onde conseguiram um sítio para morar e trabalhar, onde plantavam verduras e lavouras e vendia nos mercados em Porto Velho, e assim foi Dionil. Com 3 anos de idade acompanhava o pai nas vendas de verduras e frutas. A situação financeira da família estava boa, mas os problemas de saúde não ia bem. Depois veio a construção da usina hidrelétrica Samuel e a perda de mais um irmãozinho, o pequeno Samuel, com mais de 5 meses de nascido, sem receber indenização da usina. Mãe e família muito triste com a perca. Por isso, no ano 1980, a família deixou a propriedade para o vizinho vender e repassar o dinheiro depois, e foram para Vila Nova, Mamoré, Gleba, Ribeirão, onde conseguiram outro sítio para morar e trabalhar, onde plantava e colhiam e vendia diversos produtos nas cidades próximas como Vila Nova, Mamoré e Guajará Mirim. A família enfrentou muitos problemas de saúde, e meses depois, a família ficou sabendo que o vizinho do sítio de Candeias vendeu a propriedade e não entregou o dinheiro para a família. E com os problemas de saúde, em 1981, Dionil perdeu mais um irmãozinho, o pequeno Abraão, sem ver o corpo, e então a família deixou a propriedade para um irmão da igreja vender e mandar o dinheiro. Depois foram para Rio Branco, Acre, onde a família passou por muitos problemas de saúde e falta de alimentos. Meses depois, o vizinho vendeu o sítio de Vila Nova e não repassou o dinheiro para a família, como aconteceu com o sítio de São Pedro, e isso fez atrasar as condições da família. Em 1982, ao passar muitas dificuldades em Rio Branco do Acre, por isso a família decidiram voltar para Rondônia e foram morar em Jaci-Paraná, interior de Porto Velho. Jaci-Paraná foi onde Dionil se criou, onde reforçou o sonho de cantar e de ser um cantor reconhecido em nível nacional. Em 1983, Dionil fez seu primeiro instrumento com uma velha caixa de guarda-ferramentas de lata, a qual Dionil achou jogada na beira da BR-364, com a qual fez o instrumento com uma corda no meio, onde Dionil solava músicas e cantava, e deu o nome de Cachulino, e aos 8 para os 9 anos. Estudava e ajudava os pais na roça e pescava peixes para consumo da casa e vendas. Aos depois fez um violãozinho com 2 latas de doces de goiabada, com qual tocava e cantava músicas dos cantores famosos. Aos 10, Dionil teve a paralisia infantil passada incurável. Foi primeiro Deus no céu e remédios caseiro que curou. Dionil estudava e ajudava os pais na roça e vendia frutas, verduras e peixes na beira da BR-364 e sempre sonhando com a música. Aos 13 anos, Dionil Marques começou a escrever para os programas de rádios e TVs nacional pedindo oportunidades. Foram dezenas de cartas e e-mails enviados para as maiores emissoras de TVs brasileira e não teve a oportunidade que sonhava. Dos anos 1983 a 1990, Dionil perdeu mais 5 irmãos recém-nascidos em Jaci-Paraná, o Israel, Anselmo Filho, Exolina e outros, e restou Dionil e 4 irmãos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Em 1992, Dionil, com 17 anos, os pais venderam uma chácara e a família foi morar em Nova Lacerda, Mato Grosso, onde o pai comprou um sítio numa serra onde a família também sofreram muito trabalhando na roça, plantando e colhendo diversos alimentos. Mas não vendia na pequena cidade onde andavam muito a pé e de carona, por isso seu pai vendeu o sítio e voltou para Rondônia mais seus irmãos, onde comprou outro sítio na beira do rio Madeira para plantar diversas plantações de alimentos, e Dionil ficou mais a mãe e irmã para vender a casa. Ao trabalhar em serrarias madeireiras e fazendas, e cortes de canas, depois de 1 ano venderam a casa e voltaram para Rondônia e compraram uma casa em Porto Velho, onde moraram 1 ano e voltaram para Jaci-Paraná por não ter vendido o sítio que deixou. A família levou toda a mudança para o sítio, para uma casa coberta e cercada de palha, onde teve um acidente e a casa pegou fogo e queimou quase tudo que a família tinha, e a família teve que recomeçar a vida. Mesmo trabalhando na roça e na pescaria, em 1994 Dionil colocou uma rádio comunitária Voz da Cidade, onde trabalhou 3 anos de radialista em Jaci-Paraná e parou para correr atrás do sonho da música. Em fevereiro de 1998, Dionil cantou pela primeira vez em um programa de televisão na filial da TV Record, Porto Velho, Rondônia. Se apresentou com o nome artístico Marlon Freitas,
Depois Dionil fez dupla com o amigo Haroldo Batista, que foi Vander e Vanderlei, mas não deu certo em seguida com seu irmão Ageu Rodrigues. E mesmo sem condições financeiras, em setembro de 1998 foram para Goiás tentar a sorte na música. Na estrada venderam objetos pessoais para chegar em Goiânia, chegaram com apenas R$ 45 no bolso. Dia seguinte foram para Senador Canedo, cidade a 9 quilômetros de Goiânia, onde sem poder alugar um quarto para morar, moraram no mato para reservar dinheiro para comprar o que comer até arrumar trabalho. Dias depois conseguiram os bicos numa construção civil, fizeram 4 diárias e por causa das chuvadas a obra parou. A dupla alugou um quarto para morar por 15 dias. E saíram atrás de trabalho em Senador e Goiânia e não conseguiram. Foram caminhando a pé procurar trabalho no município de Inhumas, a 45 quilômetros de Goiânia, e não acharam emprego. E para voltar para Goiânia tiveram que vender uma máquina fotográfica para pagar o ônibus. Depois foram para Goianápolis, cidade dos cantores Leandro e Leonardo, onde trabalharam nas roças de tomates. Chegou a trabalhar com parentes de cantor famoso e outros. Trabalharam mútuo nas roças de tomate e laranjas para várias pessoas, lutando para gravar uma fita cassete ou disco, e não conseguiram por ganhar muito pouco. Em fevereiro de 1999 foram de Anápolis para Brasília a pé, onde também sofreram muito. Dormiram na beira de rodovia e ruas. Cantaram na Praça do Relógio para conseguir dinheiro do pão. Venderam picolé na cidade para sobreviver e passaram dias na assistência social de Taguatinga DF. Depois trabalharam um mês em uma horta. Depois de trabalhar na horta, voltaram para Goiás e foram morar em Anápolis, onde também enfrentaram muitas dificuldades financeiras e problemas de saúde. Mês depois foram para Uruaçu, a 300 quilômetros de Goiânia, procurar de trabalho, não conseguiram. Venderam picolé e sorvetes para comprar o que comer. Depois voltaram para Goiânia de carona, onde cantaram, fizeram apelo em uma rádio, com nomes artísticos Alessandro e Eduardo. Moraram de favor e de aluguel em alguns bairros da cidade, trabalharam em serviços gerais e picolezeiro. Pediram patrocínios em mais de 50 empresas de Goiânia para gravar um disco e ninguém ajudou. Aos 6 meses de luta, sem condições financeiras, sem investimento em Goiânia, seu irmão desistiu da carreira. Depois Dionil fez mais 2 duplas em Goiânia, que foi João Freitas e Luciano, e outra, Alexandro e Eduardo, mas não deu certo. Em agosto de 1999 foi para São Paulo tentar se apresentar em programas de televisão, onde chegou com R$ 55 no bolso na Grande São Paulo. Morou nas ruas de São Paulo, ficou alguns dias frente à produção do Gugu e Ratinho, acampou 23 dias frente à emissora matriz SBT pedindo oportunidade para cantar nos programas, mas não teve a oportunidade que sonhava. Depois de insistir, escrever bilhetes e cartas, Dionil foi calouro no programa do Ratinho com o nome real João Freitas Sonhador e teve decepção, a banda não tocou certo. Depois da apresentação morou uns dias dentro de uma carreta baú com uma família atrás do SBT, e foi para a cidade de Cotia, onde arrumou lugar para morar e trabalhar por alguns meses. Depois fez muitas amizades em outras cidades, começou a gravar músicas em estúdios desconhecidos em troca de trabalho, para divulgar nas rádios comunitárias de São Paulo, e assim foi sua vida. Meio do ano de 2000, Dionil sai de onde mora sem destino e um novo amigo consegue uma garagem para morar. Depois de cantar, divulgar em várias rádios de São Paulo, Dionil faz mais 2 duplas, que foi Johnny Sonhador e Jorge Rick, Johnny Sonhador e Ronivaldo, sendo que uma delas estava dando certo. Um ano depois, o irmão Ageu Rodrigues, o ex-parceiro, vai para São Paulo e volta a cantar com Dionil, que passa a ser Johnny Sonhador e Geovando. Gravaram uma fita cassete, um CD independente com 14 músicas de autoria, e com as gravações em mão saiam cantando em cidade e cidade, divulgando e vendendo CDs nos barzinhos, clubes, praças e ruas. Cantavam em 30 a 60 bares durante o dia e noite, 2 a 3 músicas em cada casa, na esperança de encontrar empresários e investidores. Mas só parecia enganadores que atrasavam suas vidas. Moraram em várias cidades de São Paulo, como Osasco, Cotia, Vazeia Paulista, Jundiaí, Itapeva e Louveira. Depois de vender mais de 2.000 fitas e 350 cópias do CD e morando em uma chácara em Louveira, interior de São Paulo, seu irmão foi ajudar o vizinho que caiu do cavalo bêbado e quebrou o braço. Alguém levou para o hospital. E a vizinha pede para o irmão pegar o cavalo, que ficou solto na estrada no escuro, para amarrar. Com isso, o animal rodou e deu um coice na testa do irmão, que deu 6 pontos costurado. Mês depois, teve alucinação e problemas espiritual e eturbos mentais, devido ao acidente, e passou a fazer tratamento com remédios controlado, e com isso a dupla acabou. Logo, Dionil leva o irmão para Rondônia aos cuidados da família. Depois de alguns meses, em março de 2003, ao ver o irmão melhor, Dionil continua com a carreira solo, gravando simples sozinho e divulgando em cidade em alguns estados, e lutando para passar músicas para famosos, gravar e ser reconhecido e ganhar direitos autorais para investir no sonho da música. No meio do ano de 2004, o irmão passa raiva com os engenheiros das construções das usinas hidrelétricas de Rondônia, por isso passou dias triste e quase não se alimentava, e com isso mãe e irmãos arrumou um táxi antecipado para dia seguinte levar ao
médico em Porto Velho e pedir exames. Tomografia da cabeça. Mais na noite. Para amanhecer dia 1º de julho de 2004, o irmão teve uma crise mental forte, pulou em uma lagoa frente ao sítio que morava com os pais e irmã deixou rastro que saiu e desapareceu. Seu desaparecimento que foi anunciado em todos os meios de comunicações do estado e não foi encontrado. Fim de ano de 2004 a 2008, Dionil faz algumas viagens para Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo a fim de realizar o sonho de cantor e encontrar o irmão. Mês de março de 2009 a julho de 2010, a empresa da construtora de usina hidrelétricas precisaram retirar Dionil e sua família de suas casas, deram uma indenização para comprar outra casa. Por isso os pais e irmãs se mudam de Jaci, Paraná para Itapuã do Oeste, interior de Rondônia, e Dionil ficou tomando conta do sítio mais o irmão, até conseguir vender, porque o dinheiro que a empresa ofereceu na parte afetada foi pouco. Dionil sempre lutou para passar músicas para os cantores famosos gravar e ser reconhecido, mas não conseguiu. Setembro de 2012, depois de conseguir dinheiro em Rondônia, foi para São Paulo pagar uma dívida pendente de quando cantava em dupla com seu irmão, passou uma semana e foi para Goiânia, onde também passou uma semana e voltou para Rondônia. Em 2014, a família vende o sítio e compra outro em outra região e Dionil se muda de vez para Itapuã do Oeste. Últimas viagens que Dionil fez foi para São Paulo em 2017 e 2018, foi para Goiânia e voltou para Rondônia ajudar os pais na saúde, na roça e serviços gerais. Agosto de 2019, Dionil volta para Goiânia, onde não teve sorte, foi roubado 4 vezes e morou 15 dias dentro de um carro velho. Foi tentar reencontrar colegas e irmãos de cantores famosos que perdeu contatos. Queria rever para encaminhar para os parentes famosos para gravar um clipe juntos para reforçar sua carreira, ser reconhecido, mas não encontrou ninguém que poderia passar os contatos. Depois de cantar, divulgar e fazer showzinhos em centenas de bares de Goiânia no começo da pandemia, em março de 2020, Dionil volta para Rondônia rever os pais e irmãos, onde cantou em bares na cidade de Itapuã do Oeste em março e abril de 2020, e também Dionil e família passou por vários problemas de saúde. Dionil se considera o cantor que mais cantou em bares, ruas e praças no mundo. Foram mais de 100 mil bares em 8 estados que morou e trabalhou com a música e em serviços gerais durante sua carreira. Em julho de 2020, no forte da pandemia, perdeu seu pai por negligência médica nas mãos de estudantes estagiários da saúde. Então, por isso Dionil ficou ajudando mãe e irmãos em serviços gerais que juntos passaram muitos problemas de saúde. Então Dionil gravava vídeos e postava nas redes sociais arriscando a sorte e por falta de força maior e mudou o nome artístico de Johnny Marquis para Dionil Marques. Depois de 4 anos parado com showzinhos presencial, Dionil prepara um novo repertório e está voltando esse ano de 2024, fazendo o mesmo trabalho que fazia antes. As últimas apresentações no ano 2024 foi em Itapuã do Oeste, Porto Velho, Rondônia.